Hello, hello! Estamos iniciando mais um vídeo, mais uma aula, mais um momento juntos aqui no seu canal A Rota da Teologia. E hoje vamos falar um pouco sobre uma questão exegética, vamos trabalhar com um aspecto exegético, desenvolver uma aula mais direcionada ao âmbito exegético. E com isso nós vamos abordar sobre a tenda do encontro, que até inclusive um reflexo, né, da ideologia sacerdotal dentro da escola sacerdotal, que é uma corrente interpretativa e exegética sobre todo, vamos dizer, o contexto e o arcabouço de assuntos abordados no Pentateuco, né? Bom, quando trabalhamos com a escola sacerdotal e posteriormente também vamos trabalhar com a escola histórica, não é? Nós vamos desenvolver um material visando organizar o culto que deveria ocorrer dentro da tenda do encontro, ou seja, a tenda da congregação, local que era sagrado dentro da habitação divina. Ao tirar o povo do Egito, algo que devemos ter uma atenção, cumprindo a sua parte na aliança com os ancestrais, a divindade, no caso o Yahvé, o Deus de Israel, vai propor aos israelitas um projeto de sociedade, cuja base era uma recíproca pertença, né? Então, com isso, Israel começa a ser o povo de Yahvé, ser não só o povo de Yahvé, mas ser a geração considerada o povo eleito, não é? Para a escola sacerdotal, esse projeto ele vai visualizar uma proposta maior de Yahvé, de morar no meio de Israel, de habitar em Israel. Para a escola sacerdotal, esse projeto vai visualizar uma proposta de uma fonte de razão existencial da nação com Yahvé, um aspecto de relacionamento, de comunhão, de intimidade. Inclusive, quando nós vamos ler no versículo que ele proclama, que Yahvé proclama em Êxodo 24, 45, ele diz o seguinte, Êxodo 29, 45, retificando, é falado o seguinte, Yahvé fala o seguinte, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei para eles Deus. Saberão que eu sou Yahvé, o Deus de Israel, e que os tirei da terra do Egito, a fim de habitar no meio deles. Eu sou Yahvé, seu Deus. Então, com essa proposta, para o pensamento sacerdotal e para a perspectiva sacerdotal e da exegese sacerdotal, a relação dava-se no sentido de serviço de culto, de cultuar, que a garantia de uma habitação de Deus entre o seu povo, pois são de mim que os filhos de Israel são servos, e eles são meus servos que tirei da terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus, como ele, Deus, o Yahvé, o Senhor de Israel, certifica em Levítico 25, versículo também 55. A presença divina e o seu culto prescrito nesse aspecto detalhado no código sacerdotal gerava a bênção que permitia a Israel viver e também prosperar. Se andares ou andardes nas minhas leis e guardardes os meus preceitos e praticá-los, voltar-me-ei a vós e vos falarei e vos farei frutificar e multiplicar e confirmarei minha aliança convosco. Nesse sentido, caminhar em vosso meio se torna justamente habitação, estar presente. O inverso nesse aspecto é verdadeiro se ocorrer no caso de uma desobediência das leis, claro que ele deixaria de habitar em meio ao povo, mas porque o povo estava causando ali vamos dizer, uma desobediência, uma transgressão da lei. Então, o projeto da morada divina é transmitido por Moisés no seu encontro com Yahvé no sino do Monte Sinai. É ali que Deus estabelece os estatutos e apresenta para Moisés todo o projeto divino que ele tinha para com Israel, não é?
Dentro da perspectiva da escola sacerdotal, o primeiro encontro entre Deus e Moisés no Sinai começa a ser descrito a partir do Êxodo 24, versículo 15, parte B. Tá? A nuvem que guiava os israelitas repousa sobre o monte e já no sétimo dia Yahvé chama a Moisés para encontrar-se com ele. E nesse aspecto é que vai surgir vamos assim, a imagem do fogo devorador aos olhos dos israelitas. Então Moisés entra na nuvem e Deus lhe mostra o modelo do tabernáculo que deve ser construído pelos israelitas. Como está inclusive incluído no versículos 25, da seguinte forma: far-me-ão um santuário e habitarei no meio deles, conforme o que eu mesmo te mostrar, o modelo da morada e o modelo de todos os utensílios, assim fareis. Então, qual seria, porém, o papel de Moisés dentro de uma perspectiva da escola sacerdotal? Moisés seria o profeta, Moisés seria o guia, Moisés seria o líder. Na tenda do encontro, por exemplo, onde acontecem as revelações divinas, tem claramente o caráter de uma instituição profética, né? E dentro dessa perspectiva de uma caráter de uma instituição profética, de onde é oriunda inclusive essa fonte, a fonte sacerdotal, o tabernáculo, ele por sua vez, embora seja um lugar de encontro com a divindade, ele também desconhece o êxtase ou a invocação profética, tá? Nas palavras de Arão, por exemplo, nós vamos ver que a tenda sacerdotal ainda é de natureza profética pela revelação divina a Moisés. Tá? Um outro aspecto a ser também pensado e refletido, que a revelação tem um caráter todo especial, justamente como uma transmissão das ordenações divinas para o povo e um caráter profético também específico para Moisés. Nessa perspectiva é que a figura do legislador, tá, instrumento divino, vai inspecionar uma implementação em que o profeta mesclar-se-ia no aspecto de profetismo de Moisés, tá? Entendido como diferenciado dos profetas que o seguem. O profetismo mosaico, então, ele é um diferencial e existe uma singularidade que o distingue dos profetas que o vão seguir, ou que vão vir após ao contexto mosaico, né? Então, o que nós temos que considerar também é que a palavra transmitida por Moisés é para ser implantada com um viés de uma autoridade legal dada por Deus a Moisés. Então ela tem uma fidedignidade divina, certo? Ela é atribuída e indicada por Deus como uma referencial que Moisés está recebendo de uma revelação de Deus para ele, tá? Enquanto a mensagem dos demais profetas, de modo geral, objetivavam um arrependimento e uma volta do povo a essas mesmas leis mosaicas, visando até reverter a realização de algum castigo futuro que Yahvé viesse a anunciar através dos profetas ou seus enviados, assim poder-se-ia dizer que, embora sejam dois fenômenos e movimentos teológicos e sociais marcadamente distintos, o caráter é básico. O caráter é básico porque nós vamos ver que o profetismo, como palavra de Deus a ser transmitida, definiria a missão tanto de Moisés quanto dos profetas. Porém, também poderia ser enganoso conformar ambas as missões dos profetas de Moisés em um caráter da escola sacerdotal. Moisés tem um caráter único, dissociado do movimento profético, como faz, por exemplo, e está muito esclarecido na escola elohista em Números 11, versículos 24 a 30. Outro aspecto também que temos que pensar, que temos a narração daquilo que Moisés contempla como modelo da tenda, projetado por Yahvé para ser construído pelos israelitas e com uma prescrição detalhada dessa confecção. Então essa missão agora é transmitir ao povo a ordem da construção da tenda e inspecionar o seu trabalho
certificando de que tudo ocorra conforme a ordem de Yahvé, é que está indiciado e indicado dentro do projeto de Deus, nessa realidade e nesse tempo da ação de Moisés como líder, tá? E outro aspecto também que temos que pensar, que as descrições do tabernáculo que Yahvé mostra para Moisés no Sinai são precisões técnicas, detalhes repetidos e reforçados em uma lista que à primeira vista ou a primeiro olhar até parece buscar exaustivamente a complexidade, né? E também questões de toda uma completude, tá? Então, somando esse primeiro parecer, nós vamos ver que os capítulos 35 a 40 nos procuram chamar a atenção para o fato de que os israelitas seguiram à risca as diretivas divinas, repetindo às vezes a palavra por palavra, como a tenda em sua mobília foram confeccionadas, conforme o modelo mostrado sobre o monte. Ao mesmo tempo, em ambas as perícopes particulares são omitidos e devem ser inferidos alguns aspectos que foram irremediavelmente perdidos, e o provável é que no período eram considerados óbvios, mas não o são mais para nós. E um outro detalhe também, no contexto geral, temos que a tenda foi projetada com 3 graus de santidade definidos pela própria disposição arquitetônica e suas rigorosas divisões. Por exemplo, nós vamos ver algumas questões até de terminologias hebraicas. Hatzer, átrio, a parte externa. Kods, santo ou santuário, tá? O Kades, tá? Kades HaKatassim, Santo dos Santos. O Santo dos Santos situava-se então na parte dos fundos do santuário e era fechado ao acesso humano, como uma exceção do sumo sacerdote, que uma vez ao ano entrava para realizar o rito do Yom Kippur, tá? E o mundo externo ao complexo consagrado da tenda é a arca profana, na visão justamente da escola sacerdotal, que apenas a escola elohista posteriormente conferirá certo grau de santidade quando Israel se estabelece com a presença divina em seu solo. No entanto, esse caráter era enfatizado quando requeria um modo de vida santo para o povo. Então a tenda permanece como fonte de santidade e ali se concentra e irradia a partir justamente do Santo dos Santos, tá? Outro aspecto também que temos que considerar, que esse grau de santidade de cada área é demarcado visivelmente, visualmente também, sendo que o próprio material utilizado na construção da tenda e a confecção do seu aparato vai justamente refletir essa santidade dentro do santuário. Então era usado apenas ouro, enquanto no átrio todos os objetos eram confeccionados em bronze. Então, até para distinguir essa santidade é que há essa questão da distinção de materiais de metal, o ouro e o bronze, tá? Outra questão também que podemos comparar, que como veremos adiante, até a técnica ou material dos fios na confecção dos tecidos sinaliza o grau de santidade correspondente ao local que está pertencendo. Então o critério é o mesmo, a preciosidade do material, a complexidade da produção. Quanto mais importante o objeto, mais caro e magnífico ele deve ser, ou seja, a sua importância, a santidade, ela vai muito estar relacionada às questões perceptíveis do próprio olhar, tá? E da própria santificação. A primeira descrição da tenda, por exemplo, em Êxodos 25 a 30, conforme ditada por Yahvé no Monte Sinai, ela vai ser organizada ordenando todos os itens por seu grau de santidade, ou ainda seguindo um segundo critério, qual seja a função do objeto. Um outro detalhe também que o texto inicia comandando Moisés a instar um apelo à comunidade para que contribua doando o material necessário para a produção de todos os artefatos, né? E desde o metal para os ganchos que perduravam os véus, passando pela madeira para a mobília do santuário, até as pedras preciosas para vestes do sumo sacerdote.
Então, concluindo essa introdução exegética ao tabernáculo, eu ainda vou aferir sobre a arca. A arca, o primeiro item citado e descrito em Êxodo 25, ele é acolhido segundo os dois critérios, santidade e função. Da mesma forma que o restante mobília do santuário, a arca, ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, foram fundidas argolas para serem dispostas dos dois lados da arca com o propósito de passar em varais revestidos de ouro, possibilitando inclusive que ela fosse carregada sem ser tocada durante toda a jornada pelo deserto. Mesmo com esse material, a arca, ela, em um aspecto, torna-se um tabu por não ser permitido a ninguém tocá-la. Até um contato, num aspecto involuntário ou indistintivo e de boa vontade, como é narrado em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 a 9, quando um homem tenta parar a arca que caia do carro de bois enquanto era transferido para Jerusalém e é penalizado, que é o caso de Ofni e Finéias. Como veremos, então, é algo que está pertinente ao sentido santo, separado, sagrado, que estava sob esse mobiliário do tabernáculo, no caso, a arca. Então, se nós formos olhar em todo um sentido amplo do testemunho e amplo do agir e do intervir do tabernáculo, a arca cumpria uma função como objeto que era, sendo realmente usada para guardar algo dentro. Diferente de que temos na escola enloísta, na escola deuteronomista ou na escola sacerdotal, a arca não era para guardar as duas tábuas, somente as duas tábuas como as 10 palavras, mas um documento denominado edut, ou seja, testemunho, não descrito ou definido no texto. As palavras do testemunho, o testemunho que no caso era o estatuto, o fundamento desta aliança, do Berite, ou seja, da aliança de Deus ou de Yahvé com Israel. Segundo o objeto, o caporete, é geralmente associado à arca. O texto nos informa, inclusive, que a sua medida como que se faz com todos os objetos é descrito e dentro da largura e o comprimento e não da sua altura. Então essa omissão da altura não parece ser um acidente, mas sim deduzir que ela era uma lâmina ou uma placa, tá? Das suas duas extremidades saíam querubins, que eram justamente posicionados, voltados um para o outro. As suas asas estendiam-se para frente na horizontal, encontrando-se no exato centro da placa. Então, era feita de ouro puro batido, mas esse detalhe não se tornava mais precioso que a arca. O candelabro, por exemplo, e o caborete são únicos objetos da tenda que seriam de ouro puro batido, justamente com utensílios menores. Contudo, a escolha pelo método da confecção segundo Arão e provavelmente a prática e a técnica capacitando para moldar as formas mais delicadas e específicas desse mobiliário, como é o caso da lâmina, com os querubins, quando trabalhavam sem a madeira, ainda é uma questão pertinente à antiguidade dos artigos que eram determinados pela aparência externa e o resultado final, influenciando a questão do revestimento de metal precioso. Então, o caporete, no entanto, apesar de ser disposta sobre a arca, no caso o caporete era o propiciatório, ele tornava-se uma aparência listadas e descritas em separado, como objeto independente. Segundo a descrição, o caporete nos segue uma orientação do que fazer com ela, ou seja, dispor acima da arca, mas se ela fosse um reconhecimento ou uma tampa, não haveria necessidade de explicar onde colocá-la. E no terceiro aspecto, determinar que aparecesse a Moisés em cima do caporete onde estavam os querubins. Então, nesse sentido que a tampa da arca seria mais lógico que a divindade informasse que ali apareceria e ali se manifestaria e ali é que permitiria a sua voz ser ouvida pelo sumo sacerdote, no caso Arão, para pronunciar a palavra ao povo. Então esse é um pequeno introito, uma pequena introdução exegética para podermos esclarecer alguns aspectos
da aplicabilidade do tabernáculo e do seu mobiliário dentro do contexto da aliança, do relacionamento de Deus com Israel, de Israel com Deus e do projeto estabelecido de Deus para Israel de santificar, separar, guardar, guiar, conduzir e zelar desse povo. E é querendo, claro, da parte do povo, uma comunhão, uma intimidade, uma integridade, uma sujeição, uma submissão e, acima de tudo, uma honestidade e uma sinceridade e fidelidade. Então era isso que nós tínhamos para hoje, dentro da proposta exegética que atribuímos dentro da aferição e o análise exegético da tenda da congregação, dentro da proposta exegética do tabernáculo aqui no seu canal A Rota da Teologia.